Olá! No programa de hoje nós levantamos a seguinte questão. Jesus, quando esteve aqui, fez vários milagres. Ressuscitou mortos, curou cegos, aleijados. E ele disse o seguinte, em João 14, a partir do verso 12, ele conversando com os discípulos, ele disse assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores que esta, pois eu vou para o meu Pai. Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam grandes coisas, grandes milagres. E a pergunta é, por que não vemos mais mortos ressuscitando, cegos de nascença voltando a enxergar, aleijados sendo curados? Por que não vemos mais? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Vou começar o programa igual a vinheta. Seja muito bem-vindo, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas, as dúvidas, as mais diversas dúvidas que nós temos quando nós estudamos ou lemos a Palavra de Deus ou ouvimos falar da Bíblia, essas dúvidas podem ser sanadas na Bíblia, mas aqui no programa. E quem está na mira para responder as suas dúvidas que vocês mandam para a gente ao vivo aqui é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem? Graças a Deus, Tito. Tudo bem? E estamos aí contentes porque o nosso telespectador está conosco. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez. Esse é um programa de respostas a dúvidas bíblicas e temos o desejo sincero de estimularmos você a crer que a Bíblia realmente tem as melhores respostas. Então, convidamos você a enviar a sua pergunta bíblica para nós. O Tito é o intermediário, ele vai receber a sua pergunta, vai trazê-la até mim, para que eu possa, à luz da Bíblia, responder você. E se eu não souber, obviamente, Deus, por enquanto, está mandando as que eu sei responder, mas se eu não souber, não tem nenhum problema, nenhum outro momento nós podemos estudar mais e trazer a resposta para você. Mas enquanto isso, sinta-se à vontade para mandar a sua pergunta e que Deus abençoe a você nesse estudo da Bíblia de hoje. Muito bem, eu nem sei o que vai chegar para mim e ele muito menos sabe o que eu vou perguntar. Então, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E eu sempre gosto de colocar aquelas perguntinhas capciosas para ver como é que o professor se sai e se ele vai sair. Eu queria já fazer um barulho aqui um dia que ele não souber uma resposta, eu falar: muito bem, professor, essa você não soube explicar, então você vai ter que estudar para na próxima semana trazer para mim. Mas ainda não aconteceu. Mas mande aí, quem sabe a sua pergunta a gente consiga colocar o professor aí para estudar um pouco mais, hein? Vamos lá, manda sua pergunta para a gente. Nós abrimos o programa de hoje, professor, com uma dúvida interessante que chegou de um irmão ubandista. O nome dele é Paulo Anderson. Muito obrigado, Paulo, por você acompanhar o nosso programa. Ele disse o seguinte: aqui é um umbandista e telespectador assíduo há muitos anos. A minha dúvida é a seguinte: por que nunca vimos uma pessoa ser ressuscitada, sendo que Jesus disse que todos os que crescem nele poderiam fazer as mesmas coisas que ele fez? Bem, como não vemos cegos de nascença voltarem a ver, aleijados andarem, é uma pergunta sincera, pois não entendo por que não vemos mais essas coisas, nem mesmo nas igrejas. Um abraço forte para vocês aqui de Goiânia. Muito obrigado, Paulo, por você participar do programa. Professor, olha só que questão sincera do nosso irmão umbandista aqui que tem participado, assistido o programa. E a dúvida dele é pertinente, professor. Eu li aqui o texto de João 14, a partir do verso 12 ali, o próprio Jesus, hein? Jesus que escreveu isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Como é que a gente explica essa questão aqui?
Tito, é uma pergunta muito boa e muito relevante. Obrigado ao nosso querido irmão bandista por acompanhar o nosso programa. Nós temos muitos irmãos de várias denominações religiosas, até mesmo pessoas que não abraçam o cristianismo, que acompanham, não é, o nosso programa. Então é uma honra para nós sabermos disso, porque nós sabemos que mesmo que a verdade sim seja absoluta e que o caminho da salvação seja unicamente Jesus Cristo, de acordo com João 14,6, João 17,17, nós sabemos ao mesmo tempo que os filhos sinceros de Deus então, estão em todos os lugares e que Deus está preparando esses filhos, conduzindo-os para que como um povo sejamos um rebanho, um pastor aguardando a volta de Cristo. Então você é muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua pergunta. Veja, quando nós lemos João 14, né, é importante entendermos que ele está em um contexto mais amplo. Entendendo e analisando este contexto mais amplo, vamos compreender o que significa que os seguidores de Cristo fariam obras maiores do que ele. Antes de eu explicar isso, de uma forma bem breve, eu não vou entrar nesse outro detalhe, os milagres ainda existem. Eles ocorrem com menos frequência por algumas razões. Vou te enumerar algumas. Uma delas, obviamente, é a falta de fé. Então, o ser humano, a fé que o ser humano tem em Deus e nos milagres diminuiu. Até Jesus diz, ele faz uma pergunta retórica, não é? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, a diminuição da fé é um sintoma da degeneração da nossa natureza e da nossa alienação cada vez maior de Deus. Por isso que precisamos do Evangelho, para não passarmos por esta alienação total. Outro detalhe é que Deus, ao ampliar a sua forma de revelação por meio da Bíblia, né, ele diminuiu, diríamos assim, o uso de outra forma de revelação que seriam os milagres. Ele continua fazendo. Só que ao mesmo tempo, ele advertiu em Mateus 7, 21 a 23, que Satanás falsificaria esses milagres. Então Deus quer estimular o cristão a continuar crendo, obviamente, no poder de Deus e fazer milagres, mas Deus quer estimular o cristão a solidificar a sua fé na Bíblia, na revelação escrita. Já que Satanás pode manipular, falsificar milagres, ele não pode mudar a Bíblia, apesar de poder distorcê-la. Então essas são algumas razões. Agora, João 14, 12, é importante nós reconhecermos o seguinte: quando ele fala que aquele que crer nele faria obras que ele faria e maiores, ele não se refere à qualidade destas obras. Por exemplo, nenhum ser humano jamais vai conseguir ser usado por Deus, diríamos assim, para ressuscitar alguém que morreu há 4 dias. Como Jesus fez em relação a Lázaro. Somente Cristo, o autor da vida, de acordo com Atos 3,15, poderia já trazer à vida um corpo em decomposição, não é? Agora, quando ele fala em obras maiores, ele não fala no sentido de quantidade, ou melhor, ele não fala no sentido de qualidade, mas de quantidade e ampliação da obra. Então, por exemplo, Jesus, ele esvaziou-se, diz Colossenses 2, 9 a 11, para poder viver como um ser humano. Então, ele não usou, por exemplo, o seu atributo da onipresença. Quando ele pregou na região da Galileia. Os seguidores dele, após a ascensão de Cristo, e ele reassume, obviamente, seus atributos, e ele envia o Espírito Santo, eles poderiam ter um alcance muito mais amplo e uma magnitude maior do que a quantidade, diríamos assim, de pessoas que Cristo pôde alcançar nos dias dele. Em Atos 1,8, ele prometeu que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aí os seus seguidores seriam testemunhas, tanto na Judéia, em toda a Galileia. Então você vê que a obra aumentaria em amplitude,
eles iriam expandir muito mais o evangelho. E aí Atos 1:8 diz o seguinte, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha a amplitude. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, né, na capital ali, depois Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Então em João 14:12, Cristo não está falando, não é, que os seus seguidores fariam a mesma coisa que ele fez, como, por exemplo, um ser divino humano. Mas ele está prometendo que eles teriam uma amplitude ainda maior na pregação do Evangelho, por ele ir ao céu e enviar o Espírito Santo para que eles pregassem de uma forma muito mais ampla e para muito mais pessoas do que Cristo quando esteve aqui na Terra, pregando na região da Galileia. Isso não significa que Cristo não use pessoas para fazer milagres. Há casos, sim, mesmo que com menor frequência, por algumas razões que eu mencionei antes, há casos de pessoas que oraram e Deus fez com que pessoas voltassem à vida. Há milagres de cura de doenças de pessoas que foram desenganadas pelos médicos, então ainda existem esses milagres, mas não realmente com a mesma frequência de antes, por algumas das razões que eu comentei antes. Então entenda João 14:12 como uma referência não à qualidade, porém à quantidade e amplitude da obra dos seguidores de Cristo, por causa da descida do Espírito Santo e da presença de Cristo no santuário celestial. Muito bem, professor. Estamos apenas começando e para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. São as mensagens aí do seu smartphone, tá bom? Não o WhatsApp. As mensagens, manda para a gente que eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e o nosso Instagram, @namiradaverdade. Deixa eu falar uma coisa, no Instagram eu já abri um videozinho lá onde você pode mandar as suas perguntas ali nos comentários, mas vamos fazer além hoje. Vamos abrir algumas caixinhas de perguntas no Instagram para que você possa participar aí, tá bom? Então a gente vai abrir uma caixinha ali, ó, pergunte o que você quiser e eu vou ler algumas perguntas também da caixinha de pergunta, tá bom? Olha só, aqui pelo nosso SMS, deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão vai me dar tosse. A pergunta, deixa eu ver aqui se tem o nome, o José Normesito, é isso? A pergunta dele é a seguinte: Professor Leandro, sou evangélico, assisto sempre este excelente programa e gostaria de saber por que a Santa Ceia não é realizada sempre. Fazei sempre para celebrar a minha memória, pelo menos toda semana, principalmente no primeiro dia da semana, conforme Atos 20, verso 7, e a tradição apostólica do primeiro século. Por que a Santa Ceia não é... Uma coisa interessante, professor, eu abri aqui, ele disse aqui, ó, no primeiro dia da semana, né? Eu abri aqui a Bíblia na linguagem de hoje, e no verso 7 de Atos 20, diz o seguinte: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Olha só que legal. Sábado à noite, ou seja, depois do pôr do sol, já é o primeiro dia da semana, já é o domingo. Quando você vai em outra tradução da Bíblia, você vê isso, por exemplo, a revista e atualizada, fala lá, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos. Isso aqui é até mais uma forma de mostrar como se aceitava, como era e sempre foi o dia bíblico, né? De um pôr do sol a outro pôr do sol. Professor, então a pergunta dele é a seguinte: por que não se faz mais tanta ceia, tantas santas ceias? E quem sabe uma por semana, por exemplo. Tem algum critério para se fazer uma santa ceia, por exemplo, biblicamente? Muito boa a tua pergunta, querido irmão. Veja, na Bíblia não há um estabelecimento de quantas vezes se deve celebrar por semana, por mês ou por ano a Santa Ceia. Aqui em Atos capítulo 20, verso 7, é um texto interessante, porque muitos cristãos até usam esse texto para defender um suposto culto de adoração no domingo, transferindo assim a santidade do sábado para o domingo.
Mas quando lemos esse texto, nós percebemos que esse texto não dá autorização para a substituição do dia de guarda. Ele mostra, sim, um culto aqui no domingo, mas por uma razão. Olha o que diz aqui no verso 7, ó. No primeiro dia da semana, ou sábado à noite, como o Tito leu, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, iam celebrar realmente a ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir em viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, eles estavam aqui reunidos para partir o pão, não é? Só que tinha um motivo. Paulo deveria partir em viagem no dia imediato. Então, ele aproveitou aquele momento para pregar para eles. Então, aqui nós não vemos também um estabelecimento de que agora a ceia deve ser celebrada, por exemplo, toda semana. Há até teólogos que nem creem que aqui necessariamente fosse um culto, né? Poderia ser aí uma refeição mais casual. Mas você percebe assim que ele está pregando. Ele quer dirigir a eles a palavra de Deus. E isso aqui não é um substituto do culto sabático, porque no livro de Atos você vê várias referências de Paulo pregando a judeus e a judeus cristãos no sábado. Por exemplo, Atos 13, 42 e 43, Atos 16, 13, Atos 18, 13 e 4, Atos 17, 2. Então você vê que não é uma contradição com o verdadeiro dia de guarda celebrado pelos cristãos. Agora, o que nós lemos ali em 1 Coríntios 11, e aí eu só vou deixar o capítulo para você, quanto às orientações para a celebração da ceia, você pode ler aqui, ó, dos versos 1 Coríntios 11, dos versos 17 até o 33, você vê que entre as orientações que Paulo dá, ele não especifica um dia e nem com que frequência isso deve ser feito. Nós entendemos que não deve demorar-se para fazer a Santa Ceia, mas também entendemos que não deve se banalizar. Se realizarmos com muita frequência, podemos ter a tendência de irmos perdendo aquela importância da ceia do Senhor por causa da rotina. Então há igrejas que preferem fazer de mês em mês, outras de 3 em 3 meses. Eu creio que é um período interessante. Óbvio, como não é algo revelado na Bíblia, cada igreja é livre para decidir por si mesma quantas vezes fará esta cerimônia. Muito bem, professor. O pessoal participando bastante aqui pelo Instagram. Obrigado pela sua participação. Eu tenho um minutinho aqui, vou colocar uma pergunta para o professor Leandro Quadros. Vamos ver se ele consegue responder. Boa noite a todos. Tendo em vista que Deus é onisciente, como fica a questão do livre-arbítrio de cada um de nós? Pois sendo onisciente, nosso futuro já está predestinado? O Hanson de Várzea Grande perguntou: por Deus ser onisciente, saber o nosso futuro, saber tudo, desde o início até o fim, quer dizer que o nosso futuro já está predestinado, professor? É muito importante nós separarmos a onisciência de Deus da predestinação. Isso é importante. Por quê? Porque se a onisciência de Deus for causativa, então o fato de ele saber que Lúcifer iria pecar, então Deus é o causador do pecado. Aí nós teremos um problema muito sério. Se Deus é o originador do mal, então que Deus é este? Que origina o mal, traz sofrimento a ele mesmo e às suas criaturas para depois ele ter que resolver o problema? A soberania de Deus não é uma licença para ele pecar. Temos que ter em mente isso. Pense que a onisciência de Deus permite sim com que Deus conheça o futuro, por antecipação, porém a onisciência não é causativa. Eu lembro aqui de um pensamento que há muito tempo eu escutei quando eu estudei uma matéria com o professor Dr. Reinaldo Siqueira, né? Que ele disse o seguinte, que as coisas acontecem não porque Deus prevê. Deus prevê porque as coisas vão assim acontecer. O que isso significa? Que a onisciência de Deus lhe permite conhecer as coisas com antecedência, mas ela não causa as coisas. Agora, óbvio, com base no conhecimento prévio que Deus tem do futuro,
ele pode sim tomar certas decisões, elaborar como fez o plano de salvação para poder nos resgatar de volta. Agora, dizer que a onisciência de Deus predestina o mal, aí seria um problema muito grande, teológico e filosófico, né? Como que Deus predetermina que aconteçam coisas que ele odeia, como por exemplo o mal e o pecado. Não teria lógica, tá? Então isso não interfere no nosso livre-arbítrio. A onisciência de Deus, por não ser causativa, ela não atrapalha a livre escolha do ser humano. Ei, muito bem, muito bem. Vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero dizer para você que você pode se aprofundar um pouco mais no estudo bíblico. É isso mesmo, aqui na Novo Tempo nós oferecemos sempre a Revista Esperança. São guias de estudos para você aprender mais da Palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos Verdades para o Tempo do Fim. A Revista Esperança é um guia de estudos, Verdades para o Tempo do Fim, que você pode ter na sua casa pedindo agora. Nós temos uma equipe aqui pronta para receber a sua ligação. Você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir esse guia de estudos. A Revista Esperança, ela tem vários guias de estudo. Esse aqui, Verdades para o Tempo do Fim, é um que a gente já oferece aqui no programa Na Mira da Verdade há muito tempo. E milhares de pessoas já pediram essa revista e olha, fizeram diferença na sua vida. Se você quer aprender mais sobre os assuntos pertinentes ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, peça essa revista aqui, ó. Olha, para você ter uma ideia, algumas lições que nós temos aqui. O que a cruz não mudou? Você sabe o que quer dizer isso? Olhando para o futuro, como que vai ser o futuro? Olha aí, todo olho verá. Você crê nisso? Que Jesus vai voltar e todo o olho verá? Quer saber mais? Peça agora mesmo, 0 operadora 12 21 27 3121 e o guia de estudo que eu estou na minha mão, que eu tenho aqui na minha mão, é o Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Professor Leandro Quadros, pessoal no Instagram participando muito, os jovens aqui sempre ligadinhos, eu vou colocar uma perguntinha, nós abrimos algumas caixinhas de pergunta ali e tem perguntas chegando aqui pra gente, já vou colocar uma, mas tem uma aqui do Instagram, quem mandou foi o Livingston. Aí ele perguntou, olha aqui, aquelas perguntinhas capciosas, hein, meu irmão? Vamos ver. Ele diz o seguinte, eu duvido colocarem a minha pergunta. Quando ele fala isso, aí que a gente coloca. Aí que tu gosta. Então todo mundo vai como escrever isso aí para colocar a pergunta, olha só. Ele diz o seguinte, Ellen White diz que os meio convertidos, no tocante ao comer carne, irão se afastar do povo de Deus, para não mais andar com ele. Isso significa que quem não abandonar a carne até o fim dos tempos irá se perder? Haverá cristãos que irão consumir carne momentos antes de Jesus voltar em forma de caça? Duvido colocarem a minha pergunta. Por quê, meu irmão? Ellen White disse isso, professor? Veja, esse assunto da carne nos escritos de Ellen White é assim como qualquer outro assunto, né? Você não pode interpretar lendo um texto isolado, né? Você tem que pegar todos os textos em que ela fala sobre o assunto. Então, quando você pega, eu até vou sugerir aqui um capítulo de um livro, eu acho que esse livro não está aqui. Não está aqui, eu tenho ele na minha biblioteca pessoal, mas é o livro Mensageira do Senhor, de Herbert Douglas. Este livro, você vai ver aqui que ele reúne vários textos de Ellen White sobre a carne, em diferentes contextos e citações. E aí eu vou dar para você aqui de forma resumida essa explicação e aí você pode ir mais a fundo neste capítulo específico do livro Mensageira do Senhor de Herbert Douglas, que você pode adquirir se você desejar na Casa Publicadora Brasileira. Quando ela fala desse texto, né, o que ela está querendo dizer? Que aquelas pessoas, ela está se referindo a um grupo de pessoas, de cristãos, que estavam negando a mensagem de saúde.
ela fala muito da importância, assim, do regime vegetariano, porque quanto menos a pessoa come carne, mais a mente está clara, porque ela não está, o organismo não está tão envolvido naquele processo digestivo que é mais difícil, né? A mente está mais clara para entender as verdades reveladas de Deus. Então, obviamente, para a comunhão e para a saúde é muito melhor. Só que ela não está condicionando a salvação à carne. Isso seria uma salvação pelas obras, o que contradiz totalmente Efésios 2, 8 e 9. Mas o que ela mostra é o seguinte: pessoas que rejeitavam totalmente a mensagem de saúde e eram rebeldes, se entupiam sim de carne e não queriam melhorar o seu estilo de vida, é óbvio que essa pessoa está se colocando numa posição de rebeldia, estragando a sua própria saúde, a sua mente. Não é? Você vê que Ellen White, por exemplo, tem textos em que em situações emergenciais, quando ela esteve, por exemplo, em lugares que não tinham outro alimento mais saudável, ela comia moderadamente, obviamente, alguma carne. Você vê também textos de Ellen White em que ela faz uma diferença, curioso, entre carne vermelha, carne de frango e peixe. Então ela costumou por um bom tempo da sua vida, por exemplo, a comer o peixe. Ela não colocava o peixe na mesma categoria da carne vermelha ou do frango. Outro detalhe que você também tem que considerar, e esse capítulo do Herbert Douglas esclarece isso, mostra também o seguinte: ela fala, sim, do regime cárneo como não sendo o melhor. A dieta original de Deus, como lemos em Gênesis 1, 29, era a dieta vegetariana, tanto para seres humanos quanto para animais. Só que ela adverte, sim, de que especialmente pessoas que têm mais propensões carnais e animalescas, quanto mais carne ela come, menos discernimento espiritual vai ter e mais estimulante essas propensões será. Mas ela não condiciona a salvação à carne. A salvação é pela graça. Agora, óbvio que quem adota um estilo de vida saudável, que não envolve só isso nos escritos de Ellen White, tá? Se você ler, por exemplo, o Conselho sobre Regime Alimentar, o estilo de vida saudável envolve utilizar os 8 remédios naturais. A carne é uma pontinha do iceberg. Vou lhe dar um exemplo. Você não vê nos escritos de Ellen White, mesmo que ela condene o regime cárneo e ensine o povo de Deus a ir deixando disso, né? Você não vê ela falar, por exemplo, que é pecado comer carne. Estou falando das limpas, né? Agora ela fala que é pecado ser sedentário. Ela fala que o sedentarismo é pecado. Então, veja, a questão da carne é importante, mas é uma ponta do iceberg. O estilo de vida saudável envolve muitas coisas. Então, pense também num dado, né, que você tem que considerar. Tem que cuidar da alimentação, diminuindo a carne, tem. Mas exercício físico, ar puro, luz solar, água, repouso, confiança no poder de Deus, são remédios naturais que precisamos ir incorporando em nossas vidas. Então, não analise esse assunto da carne nos escritos de Ellen White com uma citação isolada. Você tem que pegar todos os textos sobre o assunto para ir formando conclusões mais equilibradas. Se você não puder agora ter o livro de Herbert Douglas, você pode procurar na internet um artigo. Vou pesquisar aqui, que está no Centro White, tá? Já vou indicar para você aqui. E aí você pode dar uma lida nesse artigo, né? Que vai, obviamente, ter muito mais... vão ter várias citações. Vamos ver se eu encontro esse artigo. Estamos ao vivo aqui, professor, mostrando para você ali, ó, diretamente como você achar um artigo para elucidar mais esse assunto. Você que está nos acompanhando aí, está vendo uma pergunta que chegou sobre a questão de carne. Quer dizer que aqueles que se alimentam do regime cárneo pode, no final dos tempos, se perder? Será que é isso? É ele aí. Achou aí, professor? Aqui, ó, no site do Centro White, eu acho que é... Qual que é o endereço? Centro White? É Centro White, vamos passar aqui, Tito, é Centro White, deixa eu ver se é .org.
Só um pouquinho. Aqui, centroite.org.br. Tu vai lá em pesquisar, coloca, por exemplo, carne Ellen White. Vai ali, clica na lupinha. Olha aqui, ó, vários artigos de Ellen White sobre esse assunto, tá bom? Então, pegue esses artigos, leia sobre os princípios de interpretação. Por exemplo, aqui tem um artigo que ensina que você interpreta os escritos de Ellen White dessa forma. Pegue citações do mesmo assunto de várias obras. Lembre-se que muitas vezes existem compilações e que a compilação, por mais bem intencionada que seja, e é muito importante, às vezes a citação ela não está bem delimitada ali no seu contexto. Então leia, pesquisa centroite.org.br, pesquisa o artigo, leia de forma mais ampla para você aí não ensinar uma espécie de salvação pelas obras. Muito bom. Olha só, eu sempre peço a você, diga de qual igreja você pertence. É importante saber que nós estamos aqui juntos estudando a palavra de Deus. A pergunta que chegou aqui pelo SMS é o Francisco, ele diz cristão católico do Distrito Federal. E ele faz uma pergunta que aconteceu algo com ele. Ele diz o seguinte: em 1995, o Senhor me chamou e eu o aceitei como Senhor e Salvador. E sentia sede de buscar mais e mais este amor. Então, ia à igreja no monte, uma vez por semana, toda semana, em jejum, 24 horas. Oração, lendo a palavra. Numa tarde, estava deitado e acordado lendo a Bíblia. De repente, eu senti um fenômeno. Eu saindo do corpo e ficava sentado e olhando para mim, deitado. Sabe aquele filme, igual aquele filme do passado aí, o Ghost, quando o ator principal saía? Eu quero saber, existe base bíblica para este acontecimento? Olha aí, professor. Muito boa pergunta. Meu irmão, você é uma pessoa sincera, que ama Jesus, busca Jesus e Ele tem lhe dado um conhecimento cada vez maior da sua verdade. Só existe uma ocasião, meu irmão, em que isso pode acontecer. É numa visão profética. E o profeta, quando tem essa sensação, ele não está ensinando com isso que o espírito ou a alma sai do corpo, porque esta não é a visão dos profetas bíblicos. O pensamento hebraico, o pensamento judaico-cristão ensina que o ser humano é um ser integral, holístico, e que todos os aspectos do ser devem ser trabalhados harmonicamente, tanto para existir vida quanto qualidade de vida. Tá? Então o conceito bíblico da natureza, a antropologia bíblica não é a grega, que ensina que é possível a alma sobreviver de forma consciente fora do corpo. A antropologia na Bíblia é holística, não é dicotomista, por exemplo, que separa corpo da alma. Eu lembro de um livro de Oscar Cullmann, considerado uma das maiores autoridades do Novo Testamento do século XX. Oscar Cullmann não era da nossa denominação religiosa e esse teólogo disse, por exemplo, que enquanto Sócrates, Platão, ensinavam que o corpo é a prisão da alma, a Bíblia ensina em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a diferença entre Jesus e Platão é muito grande. Tá? Então você tem que tirar da sua mente essa possibilidade da alma sair fora do corpo. Agora, em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, quando teve uma visão e revelação profética, ele tinha essa sensação de estar fora do corpo. E por quê? Porque o profeta ele é transportado para até épocas diferentes, quando ele recebe a revelação. Agora, neste caso específico que você mencionou, existem possibilidades. Às vezes, se a pessoa estiver... Não é o seu caso, tá? Eu vou te dar aqui as possibilidades que eu já li. Há pessoas que estão sob o efeito de algum medicamento ou de alguma droga, ela pode enxergar-se fora do corpo. Ou em um trauma mais grave no cérebro. E às vezes até mesmo em Satanás pode criar esta sensação na mente da pessoa para, através de uma experiência falsamente religiosa,
prender a pessoa num erro doutrinário. Então isso pode acontecer também. Tá? Então essas são algumas das possibilidades. Mas o mais importante, meu irmão, é que você é um filho amado por Deus e se o inimigo de Deus tentou te enganar de alguma forma, ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque você está conhecendo mais da verdade bíblica, né? Você ama Jesus e você está tendo um encontro cada vez maior com aquilo que ele revelou para você nas Escrituras. Ok? Então considere essas opções e continue animado na sua caminhada cristã. Muito bem, muito bem. O pessoal do Facebook também que nos acompanha. Essa pergunta do Rodrigo, eu tenho percebido, ele já tem colocado algumas semanas, já pesquei ela várias vezes, mas não tinha colocado no ar ainda. Rodrigo, a sua pergunta está no ar, foi pescada aqui hoje. Olha só, a pergunta do Rodrigo, professor, é a seguinte: qual a posição oficial da Igreja Adventista com respeito à teologia da substituição? Que teologia é essa? No Tratado de Teologia Adventista, na página 605, diz que Israel foi rejeitado e Deus não lhes deu garantia de reintegração. Então a dúvida dele é com relação a isso. Israel era o povo de Deus, né? Depois disso, Israel foi rejeitado e o povo de Deus, agora Israel não tem mais chance, foi substituído pelo povo de Deus, os gentios e todos mais. Como é que é isso? Não, a Igreja Adventista não crê que a igreja é uma substituição do povo de Israel. No Tratado de Teologia, o que o autor ali explica no capítulo, quando eu li isso há muito tempo, e eu me recordo, é que Israel foi rejeitado como nação principal da revelação de Deus. Isso é uma coisa. Ou seja, a partir do momento, até Jesus falou para eles mesmos, né, que a casa deles ficaria vazia. Ou seja, como eles rejeitaram o Messias, Israel perdeu a sua condição de cidade capital representante de Deus no mundo. Isso sim. Agora, se você ler o restante do Tratado de Teologia, você vai perceber, por exemplo, que nós cremos que a igreja é uma continuação e não uma substituição, diríamos assim, de Israel. E com base em Gálatas 6,16 e outros textos, né, nós entendemos isso. Então, leia de forma mais ampla o que está nesse capítulo do Tratado de Teologia. Mas Gálatas 6,16 diz o seguinte: e a todos os que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando Paulo escreveu isso aqui, não tinham mais as 12 tribos de Israel. Então, quando ele fala do Israel de Deus, é o Israel espiritual. Todo aquele que aceita Cristo como Messias é filho de Abraão, é descendente espiritual de Israel. Então Deus não faz essa separação. O que ele mostra é uma continuidade do povo de Deus. Excelente, professor Leandro Quadros. Viu aí, meu irmão? A sua dúvida foi respondida. Rodrigo Posidônio, obrigado pela sua participação. A gente vai para o intervalo, não sai daí não, voltamos já. Estamos de volta e o pessoal que está ali no Instagram, mandando pergunta pra gente de todos os lados, nas caixinhas de perguntas que nós abrimos ali agora ao vivo. Tem uma pergunta aqui do Alan. A pergunta do Alan é a seguinte: professor, olha só o que ele pergunta. Quem era o jovem nu que seguia Jesus e por que ele estava nu? Qual que é esse texto aí que fala sobre o jovem nu e qual é o contexto disso, professor? Esse é um verso isolado que temos ali no Evangelho de Marcos e nós não temos a resposta sobre esse jovem. Eu vou levantar aqui a possibilidade que alguns comentaristas dão. Vamos ver aqui, Marcos, se eu não me engano, capítulo 15, foi o momento em que Cristo foi preso, acho que é Marcos 14. Cristo foi preso, Marcos 14, 51, ó, um verso, 51 e 52, dois versos. Quando Cristo é preso, e aí ali no jardim do Getsêmani, né, diz assim: seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão.
mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então o que acontece? É um verso aqui isolado, 2 versos isolados. Alguns comentaristas acham que pode ser uma referência ao próprio João Marcos, autor do livro, do Evangelho, que acompanhava a situação, mas não tem como provar isso. Aí você pergunta, Leandro, por que está na Bíblia? Nós não conhecemos esse detalhe, mas para eles da época era algo conhecido. Para eles foi algo relevante e Deus preservou no texto. Muito bem. Outra pergunta que tem sido recorrente aqui no programa, vamos colocar agora na mira, com relação aos irmãos de Jesus, professor. Se Maria, de fato, teve outros filhos com José, filhos de sangue, irmãos de sangue, né? Eu vou colocar uma aqui da Débora, que tem mais de uma. Tem a Débora que perguntou, olha só, a pergunta da Débora é o seguinte: fui criado na igreja católica, entreguei minha vida a Cristo na igreja evangélica. Hoje sou nova convertida porque reconheço que a igreja católica e outras igrejas não obedecem o 4º mandamento do Senhor. A igreja católica diz que Maria não teve outros filhos além de Jesus. Outras igrejas dizem que sim, que Maria e José tiveram filhos depois de Jesus. E a igreja adventista, o que diz, de acordo com a Bíblia, sobre esse assunto? Jesus teve ou não teve irmãos de sangue? A Bíblia consegue nos apresentar isso, professor? Interessantíssima pergunta. O que acontece? Nós temos argumentos sólidos, tanto para crer que Jesus teve irmãos, quanto para crer que ele não teve irmãos, por parte de mãe e de pai, digamos assim, só por parte de pai. Então, existem argumentos, os protestantes são divididos em relação a esse assunto. Eu particularmente creio, e vou dar a razão para isso, que os irmãos de Jesus são por parte de José de um primeiro casamento. E bem provável que o José, obviamente ele era viúvo, né, quando se casou com a jovem Maria. Mas, repito, há outros argumentos sustentados por estudiosos que são muito sérios, que creem que eram irmãos de sangue. Mas antes, deixa eu explicar para você uma coisa. Mesmo que, a princípio, eu aceite melhor a tese de que Maria teve apenas Jesus e que os irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro casamento, e nesse aspecto, a princípio eu concordo, não é? Com os teólogos católicos, eu já discordo deles em relação à perpétua virgindade de Maria. Aí não tem como você provar isso, né, pelo texto bíblico de forma alguma. Por mais que se tente traduzir de maneira diferente Mateus 1,25 por parte dos teólogos católicos, mas a tradução que eles apresentam para mim não condiz com a realidade. Mateus 1,25, por exemplo, aqui na Nova Versão Transformadora, você pode ler também, Nova Versão Internacional, Tradução Ecumênica da Bíblia, mas aqui na NVT está assim, ó. No entanto, não teve relações com ela, Maria, né, José e Maria, até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. Quando o texto fala, em outras traduções, não a conheceu, na Bíblia, esse verbo conhecer muitas vezes se refere ao ato sexual. E aqui nesse contexto está falando disso. Maria estava grávida de forma sobrenatural de Jesus Cristo. O Espírito Santo, de acordo com Lucas 1,35, fez com que a segunda pessoa da divindade nascesse dela. Tá? E aí diz no verso 25, não teve, na NVT, no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. O que isso indica? Que depois que Jesus nasceu, José teve uma vida conjugal e sexual normal com a sua esposa. Não tem um porquê de nós pensarmos que José e Maria se casaram para José ser um celibato dentro do casamento e viver abrasado e não fazer sexo com a mulher dele. Não tem lógica isso. Isso em nada diminui a mãe de Jesus. Em nada diminui a mãe de Jesus. Muito pelo contrário. O que nós aprendemos da postura de Maria, do exemplo dela como mãe e como adoradora de Deus é impressionante. Jesus não escolheu realmente qualquer pessoa para ser a mãe de Jesus. Foi uma pessoa especial. Então leia ali Lucas 1, Lucas 2 e muitas coisas pode aprender de Maria. Então não cremos na perpétua virgindade de Maria, não vemos base bíblica nem lógica para isso. Ok? Agora, de acordo com alguns textos, eu me recordo de um agora aqui, que é João 19, é mais provável realmente que
que os irmãos de Jesus sejam por parte de pai de um primeiro casamento de José. Por quê? Aqui em João 19, versículos 25 a 27, encontramos algo que Jesus fez aqui e que nos indicam que dificilmente os irmãos de Jesus seriam da mesma mãe. Por quê? Olha o que aconteceu aqui, ó. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, olha aqui, ó, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja, o mandamento honra teu pai e tua mãe, na mentalidade hebraica, significa cuidar deles na velhice. Então, o próprio fato de João confiar os cuidados da mãe, ou melhor, Jesus confiar os cuidados da mãe a João, nos dá a entender que realmente os irmãos de Jesus eram irmãos por parte de pai, diríamos assim. Eu acho muito improvável que Jesus tenha confiado os cuidados da mãe a João, sendo que é improvável que aqueles irmãos fossem por parte de mãe também, porque era natural que os próprios filhos cuidassem da mãe. Alguém pode argumentar, mas eles não eram convertidos, não importa. Não importa se não era convertido ao cristianismo, diríamos assim. Eles eram judeus e tinham um perfeito conhecimento do mandamento honra teu pai e tua mãe. Então, para mim, esse é o argumento a princípio mais sólido. Agora, eu reconheço que estudiosos pensam de forma diferente. Eu vejo argumentos para os dois lados, mas a princípio eu creio mais nesta opção aqui, que é subentendida de João 19, 25 a 27. Ok, muito bom. Olha só, a pergunta que chegou está baseada em Atos 8, 36 e 38. Eu vou até ler antes de fazer a pergunta. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água, então o funcionário, ou eunuco, disse, veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Aí a pergunta que a Helena Soares mandou para a gente é a seguinte, isso significa que qualquer um pode batizar em um contexto informal? E aí, professor? O batismo pode ser feito por qualquer pessoa, já que está num contexto espiritual e informal nesse caso aí? Veja, aqui devemos recordar, né, que o Espírito Santo, nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha, não é? E dizermos que ele age de toda forma, age sempre do mesmo jeito. Aqui não era algo informal. Por quê? Óbvio, não estava num templo, não estava numa sinagoga, não estava numa igreja. Mas o que acontece? Aqui teve uma orientação muito clara do Espírito, né? O Espírito Santo falou com Filipe e era um evangelista. Aqui tem outro detalhe. Não era um discípulo com qualquer dom espiritual. Independente do seu dom espiritual, você vai e batiza alguém. Não. Mesmo que a Bíblia não defina, essa pessoa batiza, essa não batiza e tal, mas você vê no texto bíblico, por exemplo, aqui em Atos 8, que Filipe, que batizou eunuco, ele era um evangelista. Né? E ele foi comissionado pessoalmente pelo Espírito. Você não vê na Bíblia alguém batizando as pessoas de qualquer jeito. Em Atos 2, 37 e 38, Atos 3, 19, há critérios. Arrependimento, confissão. Então há critérios. Agora, obviamente, o Espírito Santo, ele pode guiar casos e casos. E neste caso, esse eunuco, esse alto oficial, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo falou para ele, olha, na verdade, por meio, um anjo nesse contexto aqui, né? Um anjo falou para ele, diz, ó, vai e faça isso. Então é um caso bem específico.
São exceções. O Espírito viu aqui que essa pessoa estava preparada. Ela cumpria os requisitos de arrependimento, fé no Messias, para perdão dos pecados. Então, não foi um batismo de qualquer jeito. Então, a igreja acredita que tem que ter uma ordem, sim. Né? Porque imagine, se qualquer pessoa vai sair batizando por aí, a igreja não tem controle para saber quem é membro da igreja, quem não é, nem para acompanhar a vida espiritual dessa pessoa. Tá? Então, nós não colocamos o Espírito Santo numa caixinha. Ele tem os métodos dele. Agora, ao mesmo tempo, nós vemos que ele segue um método, ele segue uma ordem. Ele segue o quê? Critérios e tem coerência. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma outra perguntinha aqui, deixa eu ver. Onde é que eu tinha separado essa pergunta? Veja só. Essa aqui, ó, quem mandou foi o Raimundo. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, Tito e professor Leandro Quadros. Estou precisando ter uma resposta sobre a minha dúvida. O arrebatamento secreto não irá acontecer? Como explicar para a maioria dos evangélicos que pregam isso há décadas? O arrebatamento secreto não vai acontecer, professor. Que história é essa? Olha, realmente a Bíblia ensina um arrebatamento visível e audível e não secreto. Não secreto? Não secreto. Essa doutrina, ela foi originada, digamos, mais aceita ali por John Darby e bem espalhada pela Bíblia Scofield. Então, nós podemos dizer que é uma doutrina relativamente nova. Tá? Você não vê nenhum cristão primitivo, nem cristãos protestantes ali até o século XVIII cogitando arrebatamento secreto. Então, isso é mais recente. Com base, obviamente, em algumas interpretações, que não vamos entrar aqui a fundo agora, mas eu quero te mostrar um texto bíblico que, de forma clara, apresenta o arrebatamento da igreja como sendo algo visível e audível, viu? Não tem nada de secreto. O arrebatamento secreto é uma doutrina aceita por muitos irmãos sinceros, mas é uma doutrina perigosa. Primeiro, por não ser bíblica, e segundo, vai pegar muita gente de surpresa a volta de Jesus desse jeito. Se o indivíduo crê que a igreja é arrebatada secretamente antes da tribulação e que só depois Cristo volta em glória e majestade, essa pessoa vai ser pega de surpresa. Isso não pode acontecer. Então, o que eu convido? Que qualquer irmão evangélico que aceita a teologia dispensacionalista, leia com atenção 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aqui não há uma separação entre arrebatamento e segunda vinda. Não há esse intervalo aqui. Olha o que diz o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, presta atenção nessa palavrinha, trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha esses termos aqui, ó. Primeiro, fala de trombeta, depois fala em descer dos céus, Jesus, não é? Ressurreição de mortos, transformação dos vivos e arrebatamento. Então, ao som de trombeta, um evento audível. No contexto de ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, um evento visível. Então, definitivamente, não existe essa doutrina na Bíblia. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um programa e a gente já combina aqui com o nosso telespectador que a semana que vem estamos aqui ao vivo, beleza? Maravilha, Tito. Obrigado mais uma vez por trazer as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, amigo telespectador, por ter acompanhado o programa de hoje. Que Deus lhe abençoe e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Aqui você já sabe, seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.